Imaginem que um trabalhador caiu de 3 metros de altura e ele fez uma fratura importante do quadril. Precisou de tratamento cirúrgico, tinha fratura em 3 regiões diferentes dos ossos do quadril dele. Bom, passaram 3 anos e ele foi demitido, né? Ele estava trabalhando já de volta, mas ele acabou sendo demitido. E aí ele procurou um advogado para pedir uma indenização por aquela fratura que ele teve. Ele seguiu com dor, ele até hoje tem dores, ele tem dificuldade para trabalhar. Bom, ele processa o empregador, o juiz chama um perito para avaliar o caso. O perito avalia e diz que realmente houve o acidente de trabalho e ele tem uma sequela que é temporária. E o perito sugere, né, que se pague uma indenização referente a 50% da capacidade laborativa dele durante 6 meses. E aí a gente foi chamado. Será que em 6 meses, esse obreiro teve o acidente há 3 anos? Será que o que não foi resolvido em 3 anos de pós-operatório vai ser resolvido nos próximos 6 meses? É evidente que não. Eu falei aqui no início em sequela temporária. O perito botou que era uma sequela temporária. Existe sequela temporária? Evidente que não. Sequela, por definição, é definitiva. Não existe sequela temporária. Ou é uma sequela que é definitiva ou não é sequela, né? Bom, a gente precisou fazer, nesse caso, 3 peças de contestação. A gente fez uma primeira peça, o perito não concordou com uma sequela definitiva. A gente fez uma segunda peça. Na terceira contestação que fizemos, o perito percebeu que esse obreiro, ele era vaqueiro. Tem como passar o dia inteiro em cima de um cavalo, né, com os impactos que tem, né, o ato de cavalgar, tem como ele seguir trabalhando ao longo da sua vida com uma sacroileite, uma pós-fratura de quadril, com tratamento cirúrgico, né, numa atividade laboral que exige dele, né, impactos exatamente no quadril. Não tem como, né? Então eu gravo aqui esse vídeo para mostrar para vocês que às vezes mesmo casos assim, né, que parecem evidentes, né? É evidente que um vaqueiro pós-fratura de quadril, que 3 anos depois da fratura, ele tem uma sacroileite importante que a gente ainda vê na ressonância. É evidente que esse cara está incapaz ao trabalho de forma definitiva. Não para todo e qualquer trabalho. Não, era um obreiro jovem, 20 e poucos anos, mas para a atividade de vaqueiro ele está incapaz, definitivamente. Por quê? Porque toda vez que ele, né, montar no cavalo e ficar lá 1, 2, 3 meses em cima de um cavalo no seu trabalho, ele vai piorar intensamente daquelas dores do quadril, né? Foi preciso 3 peças para extrair do perito essa resposta e aí a gente conseguir reverter o caso. Era um caso que a gente tinha, né, uma indenização que seria de 50% do salário desse obreiro durante 6 meses. E a gente conseguiu o quê? Um pensionamento, né, por todo o tempo de vida laboral desse obreiro. E a reintegração, né, porque ele foi demitido estando incapaz para aquela atividade que ele tinha. Tá bom? Então não podemos aqui, né, desistir desses casos. Tem que insistir, tem que bater, né? Quando a gente vê que a razão ela tá do nosso lado, a gente tem que insistir, porque às vezes o perito tem ali, né, o seu tempo até amadurecer aquela ideia e perceber, né, que a conclusão dele nem sempre é a mais adequada e razoável ao caso. Tá bom? Valeu!